Saudações a todos, nossos votos de muita paz, sejam todos muito bem-vindos a mais uma terça-feira, em que dentro da temática Educação do Espírito à Luz do Consolador, estamos vendo o capítulo Lei da Liberdade do Livro dos Espíritos, que é o capítulo 10º, no livro 3º do Livro dos Espíritos, né? Porque o Livro dos Espíritos é composto por quatro livros, e aqui, nesse 3º livro, nós temos as leis morais, né? E estamos vendo a lei de liberdade. Vimos a liberdade natural, vimos a escravidão, né? E agora nós vamos para o item 3º, liberdade de pensamento. Kardec pergunta então aos espíritos na questão 833. Há no homem qualquer coisa que escape a todo constrangimento e pela qual ele goze de uma liberdade absoluta? É pelo pensamento que o homem goza de uma liberdade sem limites, porque o pensamento não conhece entraves, pode impedir-se a sua manifestação, mas não aniquilá-lo. Então aqui essa questão é muito importante, porque nós somos livres, no nosso pensamento nós somos livres. Se há uma coisa que nós temos total liberdade, total, ou seja, a liberdade absoluta, é no pensamento. Entendamos que muitas coisas que pensamos e não fazemos não se configura num erro, até mesmo dependendo da situação, não se configura num crime. Alguém tem uma vontade de matar alguém e mata esse alguém constantemente em pensamento, em planejamento, mas não executa. Portanto, não teve crime perante a lei humana. Evidentemente que em relação a Deus, né, a situação é diferente, porque nós aprendemos que muitas coisas que nós não realizamos é por medo, é por receio de perder certas facilidades que trazemos, receio das consequências. Então não praticamos, mas em pensamento praticamos. Ou seja, a nossa vontade seria de praticar se não houvessem impedimentos, se não houvesse impedimentos. Então, é o erro, é o pecado, como se falava, não é? O pecado pelo pensamento. Então, é o pensamento perturbado, o pensamento equivocado, que caracteriza realmente o que somos, porque nós somos o que pensamos. Há coisas que nós não fazemos, mas faríamos se houvesse uma oportunidade adequada, né? A não ser que tenhamos esses pensamentos, essas vontades, mas estejamos combatendo. Aí já é uma outra situação. É ter o pensamento no mal, mas combater esse pensamento, né? Então, queira Deus que estejamos nessa situação. Mas então nós estamos vendo aqui que pelo pensamento o homem é livre, porque ninguém pode impedi-lo de pensar, né? Não existe lei humana que impeça o homem de pensar ou force o homem a pensar desta ou daquela forma. Kardec pergunta em seguida, o homem é responsável pelo seu pensamento? A resposta já foi dada, comentamos, não é? É responsável perante Deus. Então, perante Deus somos responsáveis. Só Deus, podendo conhecê-lo, condena ou absolve-o, segundo a sua justiça. Então, já temos aprendido, né? Que não é esse entendimento de sou condenado, fui condenado por Deus porque penso dessa forma, né? Sofremos as consequências, positivas ou não, da forma como pensamos.
do que é alimentado em nós como pensamento, né? Sofremos as consequências, naturalmente, mas não no sentido de que Deus nos pune porque pensamos assim ou pensamos assado, né? São consequências naturais, porque Deus estabeleceu suas leis, né? Ele não age como um juiz que fica arbitrando, você vai pagar dessa forma, você daquela outra. São as consequências naturais dos nossos atos. Então, vimos que o homem é responsável pelo pensamento, pelo seu pensamento perante Deus. Em seguida, Kardec desenvolve, então, o tema liberdade de consciência. E na 835 ele pergunta: a liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar? A consciência, respondem eles, é um pensamento íntimo que pertence ao homem como todos os outros pensamentos. A consciência é um pensamento íntimo. Então, nós temos a consciência, aquilo que nós chamamos de consciência. Tanto que nós dizemos, minha consciência está doendo, porque eu me arrependo disso que fiz, disso que falei, né? Disso que desejei, disso que fiz. Então, a nossa consciência, que muitos dizem que é a voz de Deus dentro de nós, ela nos aponta, né? Ela nos regula, se nós a ouvirmos. Essa voz, que é a voz de Deus dentro de nós, né? Então, a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. O homem tem o direito de pôr em traves a liberdade de consciência? Não. Aliás, não mais do que a liberdade de pensar, porque somente a Deus pertence o direito de julgar a consciência. Se o homem regula pelas suas leis a relação de homem para homem, Deus, por suas leis naturais, regula as relações do homem com Deus. E qual é o resultado, então, pergunta Kardec, dos entraves à liberdade de consciência? Constranger os homens de maneira diversa ao seu modo de pensar, o que é torná-los hipócritas. A liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e do progresso. Então, é preciso que cada um de nós desenvolvamos esse mundo íntimo que nos caracteriza, essa consciência que, como foi dito, é esse pensamento íntimo, mas que construamos baseado nas nossas escolhas, nos nossos valores, não reproduzindo discursos, até mesmo tendo-os como um parâmetro, mas discursos que não foram estabelecidos por nós. Normas, digamos, estabelecidas, mas que não partiram do nosso entendimento, da nossa vontade. Se assim agirmos, nós estaremos alimentando em nós a hipocrisia, porque nós falaremos coisas que não sentimos, nós fingiremos ser o que não somos. Por isso que Jesus alertou tantas vezes em relação à hipocrisia, aos hipócritas, porque é um grave desvio, uma personalidade que se permite falsear a sua verdadeira maneira de ser, a sua intenção, é muito, muito equivocada. Deixa muito a desejar, porque vai fazer dessa criatura que assim age, não é? Um ser hipócrita, que fingirá ser o que não é, que falará o que perceber que for interessante falar,
né? Como muitas pessoas que não têm uma diretriz própria, então elas falam sempre de acordo com o ambiente. E mentem, mas mentem, eu acredito que nem percebam que mentem, porque na verdade são levadas de roldão por essa maneira de ser que tem que estar enquadrada naquilo que o outro espera que você fale, que você pense, que você haja. Então, muito cuidado no processo educativo dos filhos, porque nós podemos, com a repetição, e é muito comum, meu filho é maravilhoso, meu filho não me dá trabalho, ele é tão bonzinho, ele é tão bonzinho, é tão educado. Então, nós vamos muitas vezes tolher ali naquele filho a sua verdadeira essência, a sua maneira de ser. Ele perde a coragem de falar o que está sentindo, ele vai embutir um monte de coisa, porque aquilo que ele está sentindo é muito diferente daquilo que os pais preconizam que ele é. E ele acaba se acostumando a vestir essa máscara para agradar, mas dentro está se desenvolvendo um vulcão. E quando entra em erupção, os resultados são danosos. Então, a arte de educar que não é fácil, a arte de nos educarmos que não é fácil. Daí a temática desses nossos estudos da terça ser como pauta a educação do espírito à luz do Consolador. Então, o que o Consolador, que é a doutrina espírita, pode nos ajudar nessa empreitada desse processo de educação do ser, da educação de cada um de nós. E Kardec pergunta então, qual é o resultado dos entraves à liberdade de consciência? Já vimos, mas vamos repetir. Constranger os homens de maneira diversa ao seu modo de pensar, o que é torná-los hipócritas. A liberdade de consciência é uma das características da verdadeira civilização e do progresso. Toda crença é respeitável, ainda mesmo quando notoriamente falsa. Então, toda crença é respeitável, porque nós não dizemos sempre que temos que respeitar as crenças do outro, a maneira de crer do outro, a diversidade de crenças. Não tem que haver o respeito, evidentemente. Vamos ver então qual é o resultado. Toda crença é respeitável, ainda mesmo quando notoriamente falsa? Vamos lá. Toda crença é respeitável quando é sincera e conduz à prática do bem. As crenças reprováveis são as que conduzem ao mal. Então, existem crenças que conduzem ao mal, existem pessoas que se ligam de uma forma religiosa, com sentimento de religião, a crenças no mal. Sabemos disso. Para ganhar ali o que julgam tão importante nas vidas delas, né? Muitas vezes não sabendo com quem estão pactuando e os danos que advirão daí com esse pacto. Quando tramamos com alguém, tanto encarnado como desencarnado, não ficamos presos àquilo que tramamos? Recebemos alguma coisa, mas ficamos nas mãos, né? Imagina então com espíritos astutos, né, que se utilizam da cobiça de muitos, da vaidade de muitos, do orgulho de muitos. Então, toda a crença, repetindo, é respeitável quando é sincera e conduz à prática do bem. As crenças reprováveis são as que conduzem ao mal. Então, nós não vamos aprovar determinadas coisas, vamos respeitar quem escolhe aquele caminho, né? Porque não cabe a nós ali, no caso, apontarmos para ela, não temos intimidade para isso, então respeitar a escolha de cada um.
mas temos que ter o discernimento do que convém e do que não nos convém, né? E respeito não significa bater palma. Às vezes estamos entendendo de uma forma equivocada que, nesse sentido de sermos mais fraternos, mais irmãos, batemos palma para coisas que não deveríamos, né? Então temos que entender bem o que seja o respeito. Respeito sempre. Somos repreensíveis por escandalizar em sua crença aquele que não pensa como nós? Isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. Então é o cuidado que todo espírita tem que tomar. Tanto que Allan Kardec, ele frisa muito que o propósito do espiritismo não é trazer prosélitos. O que são prosélitos? Seguidores, né? Adeptos espíritas, né? Que um número grande de pessoas se tornem espíritas. Esse não é o propósito do espiritismo. E ele desaconselha. O que eles nos ensinam? Que nós temos que respeitar a forma do outro crer. E isso nós temos que levar muito a sério, porque o espírita que estuda, que verdadeiramente compreende a doutrina, ele teria muitos argumentos para levar alguém muito conhecedor nos seus estudos, né, daquilo que o move no Velho Testamento, especialmente, não é? Porque o Novo Testamento é Jesus, né? Então Jesus é sempre Jesus. As diferenças são as formas como nós interpretamos certas passagens, né? Mas vamos nos apegar mais ao Velho Testamento. Se nós nos apegarmos ali algumas passagens, nós poderíamos jogar ali uma dúvida naquele que crê daquele jeito. Ele quer crer daquele jeito, né? Ele prefere acreditar que o mundo foi criado em 7 dias. E que Deus descansou, foi criado em 6 dias, descansou no 7º, algo assim, ou foi criado em 7 dias, descansou no outro dia, não sei, mas é nesse sentido, né? 7 dias de criação. Então, se ele prefere achar que a Terra foi criada num passe de mágica, faça-se a luz e a Terra estava pronta, é uma forma de crer e tem que ser respeitada. E nós temos que deixar que o tempo alcance a essa pessoa para ela entender que tudo que contraria a ciência não tem sentido, né? Quando Galileu Galilei contrariou a ciência, dizendo que a Terra se movimentava em torno do céu, do Sol, aliás, e que ela não estava parada, que ela não era o centro do universo, ele teve que desmentir, mas o tempo veio e provou que aquilo que ele viu no telescópio que ele criou era a pura verdade. Então não há como lutar contra a ciência. Então, aqueles que querem se manter em certas crenças que na verdade não estão erradas, mas precisa-se entender o caráter, a linguagem, aliás, a linguagem figurada. 7 dias configurariam 7 períodos. 7 longos períodos de formação da Terra, até que o homem pudesse aqui habitar, né? Mas são crenças, e por isso que o espírita tem que tomar cuidado, porque se ele bate muito na tecla para aquele que quer acreditar na sua crença que não existe a reencarnação, ele prefere não dar muita atenção a parte de Nicodemos conversando com Jesus, que fica tão claro ali a reencarnação, não é? Acaso sois doutor e
e não entende o que eu falo sobre as coisas do céu? Aí o Nicodemos fala, acaso eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe? Quando Jesus fala que ele é necessário nascer de novo. Jesus fala claramente com todas as letras, porque ele pergunta a Jesus, o que eu tenho que fazer para alcançar o reino dos céus? Jesus afirma, terás que renascer novamente. E quando ele ingenuamente pergunta, terei que voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus responde, em vos falando das coisas da terra, vós não me compreendeis? Imagine se eu vos falasse das coisas do céu. Então, evidentemente que nós temos que respeitar as crenças. O Espiritismo vem para quem? Para aquele que está em busca. Não para aquele que tem uma fé sólida na crença que professa e consegue se sentir muito bem naquele caminho que escolheu. O Espiritismo não veio para esse. O Espiritismo veio para aquele que está em busca. Aquele que tinha uma crença, mas não conseguiu mais encontrar as respostas, porque conforme vai ali estudando, se aprofundando, começa a perceber que não encaixa, muitas coisas não encaixam. Levar ao pé da letra a linguagem simbólica, figurada, de que Adão e Eva criou o mundo, isso não procede. Basta usar um pouco o raciocínio, fazer uma contagem de tempo e se perceberá que não procede. Mas há aqueles que preferem não pensar e preferem continuar acreditando de uma certa forma. Nenhum problema. Vamos focar em nós e naqueles que se abrem para essa busca. Né? Mas continuando. Somos repreensíveis por escandalizar em sua crença. É o que acabamos de ver. Aquele que não pensa como nós, claro que isso é repreensível, né? Isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento, né? Até desconsiderar o caminho que fizemos para estarmos hoje abraçando a doutrina espírita. Já percorremos outros caminhos, tanto que trazemos ainda quantas coisas dentro de nós que estão muito ligadas a esse passado, né? Será atentar contra a liberdade da consciência, pergunta Kardec aos espíritos, opor entraves às crenças que podem perturbar a sociedade? Podem reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível. É íntima, acabamos de ver, né? A consciência, a liberdade de pensamento é íntimo de cada um. Não há como violarmos esse direito, essa liberdade que é absoluta. Você pode reprimir atos, determinados atos de certas crenças fanáticas, né? Você pode reprimir os atos, mas a liberdade íntima do pensamento não há como alcançar. Aí Kardec vai comentar essa resposta que deram. Reprimir os atos externos de uma crença, quando esses atos acarretam qualquer prejuízo aos outros, não é atentar contra a liberdade de consciência, porque essa repressão deixa à crença sua inteira liberdade. Então, o que é reprimido é o ato. Devemos, por respeito à liberdade de consciência, deixar que se propaguem as doutrinas perniciosas, ou podemos, sem atentar contra essa liberdade, procurar conduzir para o caminho da verdade os que se desviaram para falsos princípios?
Certamente se pode e mesmo se deve, mas ensinai, a exemplo de Jesus, pela doçura e persuasão, e não pela força, porque seria pior que a crença daquele a quem desejasseis convencer. Se alguma coisa que possa ser imposta é o bem e a fraternidade, mas não acreditamos que o meio de fazê-lo seja a violência. A convicção não se impõe. Muito bom. E Kardec pergunta, dentro do tema liberdade de consciência, ele faz a última questão na 842. Como todas as doutrinas têm a pretensão de ser única expressão da verdade, por que sinais podemos reconhecer a que tem o direito de se apresentar como tal, ou seja, a expressão da verdade? Ouçamos a resposta. Essa será a que produza mais homens de bem e menos hipócritas. Quer dizer, que pratiquem a lei de amor e caridade na sua maior pureza e na sua aplicação mais ampla. Por esse sinal, reconhecereis que uma doutrina é boa, pois toda doutrina que tiver por consequência semear a desunião e estabelecer divisões entre os filhos de Deus, só pode ser falsa e perniciosa. Então, se os espíritas se unissem no sentido de entender que a doutrina do futuro será o espiritismo, ele estaria criando aí uma cisão entre os irmãos. E isso não pode existir. É a liberdade de crença. Então, o que nós temos que entender é que, conforme a ciência for trazendo os fatos, e nós percebemos, muitos ainda não querem ler. Por exemplo, está aqui na minha frente um livro do Dr. Eren Alexander, Uma Prova do Céu, né? É um médico que traz ali provas. Então, há muitos livros, 20 casos de reencarnações. Então, há muitos livros de não espíritas vindos ali do estudo, das pesquisas de encarnados, né? Que estudam a reencarnação e comprovam, né, pelo passado. Quem quiser assistir um livro, um filme, que eu não vou lembrar o nome agora, Entre Outras Vidas, talvez seja esse, Entre Outras Vidas, Minha Vida em Outra Vida, Minha Vida em Outra Vida, em que ela, essa mulher que tinha alguns filhos, ela começou a ter visões do passado dela. Ela via cenas, surgiam durante o sono, surgiam momentos que ela estava acordada, e aquilo começou a ficar tão intensificado que ela conseguiu o apoio do marido e viajou para longe. E foi nas igrejas buscar os registros e achou ainda um irmão, ou mais de um, preciso até rever, eram vários irmãozinhos, que a mãe morreu e falou para ela, cuide da união de seus irmãos. Só que cada um foi para um orfanato, ela perdeu os irmãos, aquilo ficou tão forte nela, que nessa encarnação seguinte, ela trazia essa recordação tão forte e pôde comprovar. Ela foi e pesquisou ali nos registros, né, nos cartórios, na igreja, e ela achou os irmãos. Velhinhos já, né? Velhinhos, porque daqueles que viveram mais tempo. E conseguiu ali ter uma reaproximação com eles, porque cada um tinha ido para um lado. Então isso tudo é verídico.
né? Então, muitas coisas verídicas podem ser pesquisadas. Então, o que eu entendo? E que acredito que todos entendam, que os fatos trarão. Os fatos. Fato é ciência. Tudo que se comprova é ciência. Então, a ciência trará, né? A ciência trará a lei da reencarnação de uma forma muito natural. E todas as crenças necessariamente assimilarão esses pontos que acabam tendo como divergência, mas continuarão ali na sua maneira de orar, de fazer ali as suas devoções, como se fala, né? E é isso, mas vamos à resposta para finalizarmos esta última pergunta. Já vimos, já vimos. Ele disse que toda crença que semear divisão, cisão entre os filhos de Deus, é uma crença falsa. Então, que a doutrina espírita se mantenha sempre com a clareza, com a pureza, como ela nos chegou, né? Reflitamos muito e que fiquemos em paz.